Olá pessoal, WR Assessoria aí em mais um vídeo trazendo esclarecimentos aí para você, nosso aluno, nosso que nos acompanha aí nas redes sociais. Hoje falando a respeito do portal do empregador web, atualização 10/8 de 2020. A atualização saiu hoje. Do que se refere, né? A respeito de o que se trata aí dessa atualização. Bom pessoal, foi esclarecido aí pela DataPrev hoje que já está disponível já a emissão da tão falada guia GRU para fins de devolução dos benefícios pagos indevidamente, ok? Só que antes de sair gerando guia aí para devolução, a gente tem que levar em consideração alguns pontos que nós vamos falar deles daqui a pouquinho, tá? Antes de iniciar, eu queria aí deixar aí para vocês o convite, né, de estar aí seguindo a WR Assessoria nas redes sociais, YouTube, no Instagram, Facebook, né, nossas redes sociais aí estão ativas aí. Constantemente a gente tem publicado aí atualizações importantes relacionadas à legislação trabalhista, previdenciária e informações também a respeito aí dos novos sistemas, né, de comunicação. Guia de GRF-GTS, temos falado muito a respeito do empregador web. Então, se você ainda não segue a WR Assessoria nas redes sociais, clica lá, procura lá WR Assessorias no plural no Instagram, tá? No YouTube, no Facebook e também temos o nosso blog também, tá? Basta buscar aí no Google aí WR Assessorias e Treinamento e lá no blog a gente também tem compartilhado informações constantes a respeito aí das atualizações, além do nosso grupo no Telegram, né? Um grupo voltado para fins de compartilhamento de informações, de atualizações e também tira dúvidas, né? O pessoal tem interagido bastante lá, a gente tem acompanhado as respostas, tem feito aí auditoria nas respostas, para fins de estar sempre mantendo vocês informados e também com informações seguras, ok? Temos os nossos planos de consultoria. Se você ainda não conhece, basta entrar em contato com a gente por meio do e-mail contato@wrassessorias no plural.com.br, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá ao que interessa, a atualização do empregador web. O primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês é o seguinte, pessoal. Saiu hoje, né, a prorrogação da anistia, essa anistia que é para fins de ajustes, né, nas informações que foram declaradas lá no portal do empregador web, informações que vocês tenham, né, declarado de forma equivocada ou acordos ainda que precisam ser ajustados, tá? O prazo da anistia foi prorrogado até o dia 16/8, tá? Então, se você ainda precisa fazer algum ajuste, faça lá até o dia 16/8 que vocês não terão aí implicações, ok? Bom, pessoal, então qual que é o principal ponto relacionado a essa atualização que foi publicada hoje no dia 10/8, tá? A primeira coisa a ser feita, tá? É que o empregador web ele disponibilizou uma ferramenta para que possamos consultar os acordos, né, que de acordo com ele foram julgados aí como recebidos indevidamente, tá? Então, se vocês querem fazer o processo de verificação, vocês devem fazer o processo de verificação dos acordos que estão lá com parcelas a serem devolvidas, basta entrar lá no portal do empregador web, vocês vão lá na opção do benefício emergencial, né, que é aquela opção de envio, na abinha consultar, acordos com recebimento indevido e entrar lá em consultar. Lá ele vai listar todos os acordos que estão aí com possibilidade de geração de parcelas a serem devolvidas, tá? Quais os casos que geraram parcelas a devolver, gente? Aqueles acordos que foram informados, que foram feito cancelamento deles, ok? E que foram pagos. E acordos que tiveram vigência vigência reduzida, né? Por exemplo, eu fui lá e informei um acordo com duração de 30 dias com um determinado empregado. Por algum motivo, aquela empresa, aquele empregador, resolveu retornar com aquele empregado de forma antecipada. Então, ele com 20 dias foi lá e retornou o empregado, tá? Então, aquele empregado, na hora que ele recebeu o benefício emergencial dele, ele recebeu com um valor correspondente a 30 dias,
beleza? Só que ele retornou ao trabalho 10 dias antes, então ele recebeu do empregador e ele recebeu também por parte do governo federal. Então esses 10 dias que ele recebeu de forma indevida por parte do governo, ele terá que devolver. Gente, importante isso, tá? É de responsabilidade do empregado a devolução. A empresa, ela é considerada como corresponsável nesse processo. Então ela deve entrar lá e fazer a geração da guia para o empregado e apresentar para o empregado para fins de devolução, tá? Ela emite a guia e entrega para o empregado e fala com o empregado: ó, empregado, aquele valor que você recebeu de forma indevida por parte do governo federal deverá ser devolvido, porque esse débito vai ficar inscrito no seu CPF, inclusive com possibilidade de ser ajuizado em dívida ativa, tá? Então, muito cuidado com isso, beleza? O empregado, Raniel, o empregado ele também pode emitir essa guia? Sim, ele também pode fazer a emissão dessa guia. Vai ser disponibilizada lá na CTPS digital a possibilidade de emissão. Então, ele entra lá na carteira digital dele, essa ferramenta ainda está em desenvolvimento, deve sair por esses dias agora, essa possibilidade, mas ele acessando lá a CTPS digital, ele também consegue gerar essas guias, beleza? Então, as possibilidades, os casos prováveis de devolução vão ser em casos de cancelamento e em casos de redução de vigência, tá? Gente, quando é que eu devo fazer a emissão da guia lá no empregador web e passar para o empregado, tá? Isso é importante também. Quando aquele empregado não tem mais valores a serem recebidos. Por quê? Gente, o governo ele disponibilizou uma ferramenta de compensação desses valores que foram pagos indevidamente. Vamos citar um exemplo, tá? O meu empregado, esse mesmo empregado que ele teve a vigência reduzida de 20 dias, tá? Lá no primeiro acordo dele, vamos supor que esse acordo tenha sido feito lá em maio, ok? Eu informei lá que do dia 1º ao dia 31 de maio ele estaria suspenso, porém no dia 20 de maio ele retornou às atividades. Lá no pagamento dele no dia 1º de junho, ele recebeu os 30 dias relativos a maio, ok? Então ele voltou a trabalhar lá no dia 20 de maio, trabalhou o restante de maio, trabalhou o mês de junho, e agora em julho, a empresa, como tinha aplicado só 20 dias de suspensão dele, resolveu suspendê-lo novamente. Então o que acontece? No dia 1º de julho, vamos colocar aí julho, né? No dia 1º de julho, ou colocar uma data mais aproximada aí, né? Hoje são 10 de agosto, então vamos colocar aí que lá no dia 15 de julho, esse empregado, ele foi suspenso novamente. A empresa resolveu aplicar a suspensão para ele novamente. Então ela suspendeu do dia 15 de julho até o dia 14 de agosto, mais 30 dias, beleza? Então esse empregado, no dia 15 de agosto, ele vai receber novamente essa parcela de 30 dias, ok? Só que ele precisava devolver os 10 dias lá de trás. O governo, ele criou uma ferramenta de compensação de valores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse acordo que vai ser pago para ele agora, dia 15 de agosto, e vai deduzir esses 10 dias que ele ficou como recebimento a maior lá da competência maio, ok? Então, ele vai fazer essa compensação de forma automática. Para esse empregado, eu não preciso emitir GRU para fins de devolução, porque ele já vai fazer essa compensação de forma automática aí no próximo pagamento dele. Ah, Raniel, eu preciso informar para o governo essa compensação automática? Não, gente, isso é sistema da própria DataPrev. O próprio sistema do empregador web vai fazer essas compensações de forma automática. A gente não precisa fazer a comunicação, não precisa fazer envio de comprovação, não tem nada a ser feito, basta apenas acompanhar lá para verificar se as compensações foram realizadas, e quando o empregado entrar em contato com vocês, questionando que o valor dele foi recebido, né, o valor recebido foi a menor, vocês terem aí a condição de apresentar para ele a justificativa por que esse valor foi pago de forma menor, né, de um valor menor do que aquele que era devido para ele no primeiro benefício, ok? Então, aqueles empregados, então, que apresentarem lá na consulta lá de recebimento indevido, né, que vocês forem listar lá no empregador web, que ainda tiverem parcelas a serem pagas pelo governo federal, não precisa esquentar a cabeça com eles, não precisa gerar guia GRU para eles,
porque essa compensação vai ser feita de forma automática, beleza? Daniel, eu tenho lá um empregado que ele tem guia GRU. Eu fiz a emissão da guia GRU, encaminhei para ele pagar. Ele pagou. Preciso apresentar o comprovante de pagamento? Não precisa apresentar a comprovação de pagamento da GRU, tá? Essa compensação também será feita de forma automática por parte do governo federal, beleza? Gente, detalhe. Quando eu faço a emissão da guia GRU, ele entende que eu vou fazer a devolução por meio de GRU. Muito cuidado com essa emissão, porque senão vocês acabam prejudicando o empregado, tá? Vocês vão ver na hora de fazer a emissão da guia GRU que ela tem atualização, tá? Então, por exemplo, se o empregado ele recebeu lá em maio um valor maior, ele não vai pagar o mesmo valor que ele recebeu, porque isso vai ter correção por índice de inflação, de acordo com o IPCA, tá ok? Então, não emitam guia GRU para empregados que têm valores a receber, tá ok? Porque senão o fato de você emitir, ele já entende que você vai fazer a devolução por meio de guia e ele não faz a compensação, ainda que o empregado tenha valores a receber, tá? Então, vamos ter um certo cuidado aí na hora de fazer essas emissões, para que isso não gere transtornos aí na hora de, né, para o empregado e para vocês também, beleza? Então, não precisa devolver se tiver compensação, já falei, as possibilidades aí de recurso, a forma de acesso, tá? Gente, o pessoal tem perguntado muito a respeito de acordo suspenso, está apresentando lá a mensagem que o acordo está suspenso. Esses acordos suspensos foram aqueles casos em que os empregados foram informados aí para a base da DataPrev ou no E-Social com data posterior a dia 2/4. Não cabe recurso, tá? Aliás, caberia recurso se você tiver a comprovação de que você informou antes do dia 2/4. Por exemplo, tem acontecido bastante, tá? O empregado está lá com benefício suspenso e ele foi informado no meio daquela admissão preliminar antes do dia 2/4, a admissão dele foi informada. O cadastro completo só foi lá no dia 7/4, porém eu tenho lá o comprovante de envio da admissão preliminar daquele empregado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu controle do E-Social, fazer a emissão, tá, do comprovante de envio, ou por meio até do portal do E-Social também, faço a emissão do comprovante de envio da declaração, constando a data que foi enviado, tá, antes do dia 2/4, e aí eu apresento o recurso. Ou se caso eu fiz a apresentação da GFIP, eu informei ele em GFIP antes do dia 2/4, a admissão dele foi no mês de abril, então eu informei na GFIP antes do dia 2/4. Se a GFIP foi enviada antes do dia 2/4, anexa a GFIP no processo do recurso e envia lá para o empregador web, e vamos ver, eles devem analisar e fazer a liberação dessas parcelas, beleza? Somente nesses casos. Daniel, mas eu tenho casos aqui, por exemplo, minha empresa, os empregados foram admitidos na competência março, porém eu informei na GFIP no dia 5 de abril, que era o prazo de envio da GFIP, o prazo limite para envio da GFIP, que foi o vencimento do fundo de garantia. Gente, não interessa, tá? Se enviou depois do dia 2, vocês tinham que ter informado eles um dia antes lá no cadastro do E-Social. Se informou na GFIP depois do dia 2, eles não vão receber o benefício, tá? Esse benefício vai ser bloqueado, vai ser suspenso, e se já tiver tido parcela recebida, eles terão que devolver por meio da GRU também, beleza? Gente, não deixem de informar os empregados essas devoluções, não deixem de gerar as guias, pelo menos vocês estão se resguardando aí de uma possível autuação por parte do Ministério do Trabalho. Se o Ministério do Trabalho questionar algum benefício que foi pago indevido e que o empregado não tenha feito a devolução do valor, você pelo menos tem a comprovação que você enviou a guia para ele pagar. Agora, se ele não pagou, é prerrogativa dele, porque isso também depois vai vir aí um tanto de coisas relacionadas a isso, Os empregados aí, alguns vão acionar a justiça requerendo a devolução desses valores. Então vocês têm que ter as comprovações, vocês terão que ter comprovações de que a parte de vocês estão fazendo, beleza? Não deixe esses empregados aí terem débitos inscritos em dívida ativa em decorrência disso, porque isso pode trazer problema para vocês depois, beleza? Então, já falei dos recursos, apresentem aí os comprovantes.
no caso dos acordos suspensos. Então, espero que tenha ficado esclarecido aí, tá? Apenas ressaltando, nós vamos gerar GRU apenas para aqueles empregados que ainda não tenham valores a serem recebidos, porque aqueles empregados que tiverem valor a serem recebidos, esses vão ser compensados, né? Vão ter a compensação automática aí, o valor que eles receberam a maior vai ser deduzido nas próximas parcelas, beleza? Agora, gente, alguns casos também eu não aconselho geração da GRU, como por exemplo, esse mesmo caso do empregado que teve um acordo em formato de 30 dias, mas que só ficou 20 dias na suspensão. Ele teria que devolver 10 dias. Vamos supor que o empregador, né, a gente ainda está na vigência ainda da Lei 14.020, com possibilidade aí de ser prorrogado, né, os prazos. Então vamos colocar aí que esse empregador não tenha suspendido esse empregado novamente. Então eu só vou gerar ali a GRU dele, como ele ainda tem dias, né, ele pode ainda ter suspensão por mais 100 dias, que o prazo máximo é 120 dias, né? Então esse empregado ele pode ainda vir a ter alguma suspensão e eu vou segurar lá o máximo que eu puder para fins de geração dessa guia dele, porque a empresa ainda pode vir a suspender ele, decidir por suspendê-lo novamente, tá? A gente sempre vai priorizar, pessoal, a compensação, tá? A prioridade nesse momento é efetuar as compensações, porque é um processo mais simples, é mais fácil de ser feito, é automático, não precisa gerar guia, não tem o transtorno de ficar enviando guia para pagamento do empregado, né? Ou senão a empresa também, ela pode vir a criar um processo de notificação aos empregados, que vocês identificarem que tem pagamento maior, notificar o empregado, encaminhar para ele, se a empresa tiver aí com receio de mandar guia para ele, alguma coisa nesse sentido, notifica, né? Encaminha uma notificação para ele informando o seu benefício pago indevido deverá ser devolvido para o governo federal num prazo, as guias estão saindo sempre com vencimento no último dia do mês, né? Então se vocês forem emitir agora no mês de agosto, ela vai sair com vencimento dia 31/8. Então vocês informam lá, cara empregado, fulano, informamos que foi gerado parcela a ser devolvida do seu benefício emergencial, sendo assim, emita a guia por meio da sua CTPS digital, efetue o pagamento para fins de evitar transtornos futuros, inscrição do débito em dívida ativa. Então coloca tudo isso na notificação, encaminha para o empregado, e vocês ficam aí resguardados, tá? De um possível problema futuro, ok? Então, pessoal, era essa a informação que a gente queria passar para vocês. Ressaltando que a WR está aí, né? Sempre disponível para vocês, sempre que precisarem. Os nossos planos de consultoria têm dado aí retornos efetivos aí para os nossos clientes. Principalmente nesses momentos aí difíceis que estamos vivendo, né? A gente teve aí recentemente a alteração da Lei 14.020 no que diz respeito à forma de comunicação dos benefícios, né? Os prazos para entrar com recursos. Então tem tudo isso aí, a gente tem acompanhado essas mudanças, posicionado os nossos clientes justamente para terem a segurança de um trabalho efetivo muito bem feito, né? A gente trazendo segurança para o nosso cliente e você trazendo segurança para os seus clientes, ok? Bom, pessoal, então era isso. Quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês aí, tá? Dá like nesse vídeo, é importante que a gente possa compartilhar esse vídeo, ele alcance o máximo de pessoas possíveis, porque são informações que de fato trazem, né, diferença aí para a vida dos profissionais do departamento pessoal e principalmente nesse momento agora que tem muito mais gente envolvida, né, tem funcionários envolvidos. Então dá like aí, compartilha nosso vídeo e sempre que precisar a gente está aí disponível para vocês, nosso grupo Tira Dúvidas lá do Telegram, para que, né, coloque as dúvidas de vocês lá, que a gente está aí sempre disposto a ajudá-los, tá? No mais, o nosso muito obrigado, uma boa noite para vocês e até mais.